Poder-se-ia imaginar que essa reciprocidade teria facilitado a libertação. Quando Hércules via a lã aos pés de Ônfale, o desejo amarra-o. Por que Ônfale não conseguiu adquirir um poder durável? Para vingar-se de Jasão, Medeia mata os filhos. Essa lenda selvagem sugere que, do laço que a liga à criança, a mulher teria podido tirar uma ascendência temível. Aristófanes imaginou complacentemente, em Lisístrata, uma assembleia de mulheres em que estas tentam explorar em comum e para fins sociais a necessidade que os homens têm delas. Mas trata-se apenas de uma comédia. A lenda que afirma que as sabinas raptadas opuseram a seus raptores uma esterilidade obstinada, conta também que, fustigando-as com chicotes de couro, os homens quebraram magicamente essa resistência. A necessidade biológica, desejo sexual e desejo de posteridade, que coloca o macho sob a dependência da fêmea, não libertou socialmente a mulher. O senhor e o escravo estão unidos por uma necessidade econômica recíproca, que não liberta o escravo. Aqui na relação do senhor com o escravo, o primeiro não expõe a necessidade que tem do outro. Ele detém o poder de satisfazer essa necessidade e não a mediatiza. Ao contrário, o escravo, na dependência, esperança ou medo, interioriza a necessidade que tem do senhor. A urgência da necessidade, ainda que igual em ambos, sempre favorece o opressor contra o oprimido. É o que explica que a libertação da classe proletária, por exemplo, tenha sido tão lenta. Ora, a mulher sempre foi, se não a escrava do homem, ao menos sua vassala. Os dois sexos nunca partilharam o mundo em igualdade de condições. E ainda hoje, embora sua condição esteja evoluindo, a mulher arca com um pesado handicap. Em quase nenhum país, seu estatuto legal é idêntico ao do homem, e muitas vezes este último a prejudica consideravelmente. Mesmo quando os direitos lhe são abstratamente reconhecidos, um longo hábito impede que encontrem nos costumes sua expressão concreta. Economicamente, homens e mulheres constituem como que duas castas. Em igualdade de condições, os primeiros têm situações mais vantajosas, salários mais altos, maiores possibilidades de êxito do que suas concorrentes recém-chegadas. Ocupam na indústria, na política, etc., maior número de lugares e os postos mais importantes. Além dos poderes concretos que possuem, revestem-se de um prestígio cuja tradição a educação da criança mantém. O presente envolve o passado, e no passado, toda a história foi feita pelos homens. No momento em que as mulheres começam a tomar parte na elaboração do mundo, esse mundo é ainda um mundo que pertence aos homens. Eles bem o sabem, elas mal duvidam. Recusar ser o outro, recusar a cumplicidade com o homem, seria para elas renunciar a todas as vantagens que a aliança com a casta superior pode lhes conferir. O homem sucerano protegerá materialmente a mulher vassala e se encarregará de lhe justificar a existência. Com o risco econômico, ela esquiva o risco metafísico de uma liberdade que deve inventar seus fins sem auxílios. Efetivamente, ao lado da pretensão de todo o indivíduo de se afirmar como sujeito, que é uma pretensão ética, há também a tentação de fugir de sua liberdade e de se constituir em coisa. É um caminho nefasto, porque passivo, alienado, perdido, e então esse indivíduo é presa de vontades estranhas, cortado de sua transcendência, frustrado de todo valor. Mas é um caminho fácil. Evitam-se com eles a angústia e a tensão da existência autenticamente assumida. O homem que constitui a mulher como um outro encontrará nela profundas cumplicidades. Assim, a mulher não se reivindica como sujeito porque não possui os meios concretos para tanto, porque sente o laço necessário que aprende ao homem sem reclamar a reciprocidade dele, e porque muitas vezes se compraz no seu papel de outro. Mais uma questão imediatamente se apresenta: como tudo isso começou?
Compreende-se que a dualidade dos sexos, como toda dualidade, tenha sido traduzida por um conflito. Compreende-se que, se um dos dois conseguisse impor sua superioridade, esta deveria estabelecer-se como absoluta. Resta explicar por que o homem venceu desde o início. Parece que as mulheres poderiam ter sido vitoriosas, ou a luta poderia nunca ter tido solução. Por que este mundo sempre pertenceu aos homens e só hoje as coisas começam a mudar? Será um bem essa mudança? Trará ou não uma partilha igual do mundo entre homens e mulheres? Essas questões estão longe de ser novas. Já lhes foram dadas numerosas respostas. Mas o simples fato de ser a mulher o outro contesta todas as justificações que os homens lhe puderam dar. Eram-lhes evidentemente ditadas pelo interesse. Tudo o que os homens escreveram sobre as mulheres deve ser suspeito, porque eles são, a um tempo, juiz e parte. Escreveu no século XVII Paulin de la Barre, feminista pouco conhecido. Em toda parte e em qualquer época, os homens exibiram a satisfação que tiveram de se sentirem os reis da criação. Bendito seja Deus, nosso Senhor, e o Senhor de todos os mundos, por não me ter feito mulher, dizem os judeus nas suas preces matinais, enquanto suas esposas murmuram com resignação: Bendita seja o Senhor que me criou segundo sua vontade. Entre as mercês que Platão agradecia aos deuses, a maior se lhe afigurava o fato de ter sido criado livre e não escravo, e a seguir o de ser homem e não mulher. Mas os homens não poderiam gozar plenamente esse privilégio se não o houvessem considerado alicerçado no absoluto e na eternidade. De sua supremacia procuraram fazer um direito. Os que fizeram e compilaram as leis por serem homens favoreceram seu próprio sexo, e os jurisconsultos transformaram as leis em princípios, diz ainda Paulin de la Barre. Legisladores, sacerdotes, filósofos, escritores e sábios empenharam-se em demonstrar que a condição subordinada da mulher era desejada no céu e proveitosa à terra. As religiões forjadas pelos homens refletem essa vontade de domínio. Buscaram argumentos nas lendas da Eva, de Pandora, puseram a filosofia e a teologia a serviço de seus desígnios, como vimos pelas frases citadas de Aristóteles e São Tomás. Desde a antiguidade, moralistas e satíricos deleitaram-se com pintar o quadro das fraquezas femininas. Conhecem-se os violentos requisitórios que contra elas se escreveram através de toda a literatura francesa. Montherlant reata, com menor brilho, a tradição de Jean de Meung. Essa hostilidade parece algumas vezes justificável, mas na maior parte dos casos é gratuita. Na realidade, recobre uma vontade de autojustificação, mais ou menos habilmente mascarada. É mais fácil acusar um sexo do que desculpar o outro, diz Montaigne. Em certos casos, o processo é evidente. É impressionante, por exemplo, que o Código Romano, a fim de restringir os direitos das mulheres, invoque a imbecilidade, a fragilidade do sexo, no momento em que, pelo enfraquecimento da família, ela se torna um perigo para os herdeiros masculinos. É impressionante que no século XVI, a fim de manter a mulher casada sob tutela, apele-se para a autoridade de Santo Agostinho, declarando que a mulher é um animal que não é nem firme nem estável, enquanto a celibatária se reconhece o direito de gerir seus bens. Montaigne compreendeu muito bem a arbitrariedade e a injustiça do destino imposto à mulher. Abre aspas. Não carecem de razão as mulheres quando recusam as regras que se introduziram no mundo, tanto mais quando foram os homens que as fizeram sem elas. Há naturalmente desentendimentos e disputas entre elas e nós. Fecha aspas. Mas ele não chega a defendê-las verdadeiramente. É somente no século XVIII que homens profundamente democratas encaram a questão com objetividade. Diderot, entre outros, esforça-se por demonstrar que a mulher é, como o homem, um ser humano. Um pouco mais tarde, Stuart Mill defende-a com ardor.
Mas esses filósofos são de uma imparcialidade excepcional. No século XIX, a querela do feminismo torna-se novamente uma querela de sectários. Uma das consequências da Revolução Industrial é a participação da mulher no trabalho produtor. Nesse momento, as reivindicações feministas saem do terreno teórico e encontram fundamentos econômicos. Seus adversários fazem-se mais agressivos. Embora os bens de raiz se achem, em parte, abalados, a burguesia apega-se à velha moral que vê, na solidez da família, a garantia da propriedade privada. Exige a presença da mulher no lar tanto mais vigorosamente quanto sua emancipação torna-se uma verdadeira ameaça. Mesmo dentro da classe operária, os homens tentaram frear essa libertação, porque as mulheres são encaradas como perigosas concorrentes, habituadas que estavam a trabalhar por salários mais baixos. A fim de provar a inferioridade da mulher, os antifeministas apelaram não somente para a religião, a filosofia e a teologia, como no passado, mas ainda para a ciência, biologia, psicologia experimental, etc. Quando muito, consentia-se em conceder ao outro sexo a igualdade dentro da diferença. Essa fórmula que fez fortuna é muito significativa. É exatamente a que utilizam em relação aos negros dos Estados Unidos as leis Jim Crow. Ora, essa segregação, pretensamente igualitária, só serviu para introduzir as mais extremas discriminações. Esse encontro nada tem de ocasional, quer se trate de uma raça, de uma casta, de uma classe, de um sexo reduzidos a uma condição inferior, o processo de justificação é o mesmo. O eterno feminino é o homólogo da alma negra e do caráter judeu. O problema judaico é, de resto, em conjunto, muito diferente dos dois outros. O judeu para antissemita é menos um inferior do que um inimigo e não se lhe reconhece neste mundo nenhum lugar próprio. O que se deseja é aniquilá-lo. Mas há profundas analogias entre a situação das mulheres e a dos negros. Umas e outros emancipam-se hoje de um mesmo paternalismo, e a casta anteriormente dominadora quer mantê-los em seu lugar, isto é, no lugar que escolheu para eles. Em ambos os casos, ela se expande em elogios mais ou menos sinceros às virtudes do bom negro, de alma inconsciente, infantil e alegre, do negro resignado, da mulher realmente mulher, isto é, frívola, pueril, irresponsável, submetida ao homem. Em ambos os casos, tira seus argumentos do estado de fato que ela criou. Conhece-se o dito de Bernard Shaw, abre aspas. O americano branco relega o negro ao nível do engraxante e conclui daí que só pode servir para engraxar sapatos. Fecha aspas. Encontra-se esse círculo vicioso em todas as circunstâncias análogas. Quando um indivíduo ou um grupo de indivíduos é mantido numa situação de inferioridade, ele é, de fato, inferior. Mas é sobre o alcance da palavra ser que precisamos entender-nos. A má-fé consiste em dar-lhe um valor substancial quando tem o sentido dinâmico hegeliano. Ser é ter se tornado, é ter sido feito tal qual se manifesta. Sim, as mulheres em seu conjunto são hoje inferiores aos homens. Isto é, sua situação oferece-lhes possibilidades menores. O problema consiste em saber se esse estado de coisas deve se perpetuar. Muitos homens o desejam. Nem todos se desarmaram ainda. A burguesia conservadora continua a ver na emancipação da mulher um perigo que lhe ameaça a moral e os interesses. Certos homens temem a concorrência feminina. No Heb do Latim, um estudante declarava há dias: toda estudante que consegue uma posição de médico ou de advogado rouba-nos um lugar. Esse rapaz não duvidava um só instante de seus próprios direitos sobre o mundo. Não são somente os interesses econômicos que importam. Um dos benefícios que a opressão assegura aos opressores é de o mais humilde desses se sentir superior.
Um pobre branco do sul dos Estados Unidos tem o consolo de dizer a si próprio que não é um negro imundo. E os brancos mais ricos exploram habilmente esse orgulho. Assim também, o mais medíocre dos homens julga-se um semideus diante das mulheres. Era muito mais fácil a Monterland julgar-se um herói quando se confrontava com mulheres, escolhidas de resto a dedo, do que quando teve de desempenhar seu papel de homem entre homens, papel que muitas mulheres desempenharam melhor do que ele. É assim que, em setembro de 1948, em um de seus artigos do Figaro Littéraire, o senhor Claude Mauriac, cuja forte originalidade todos admiram, pôde escrever a respeito das mulheres, abre aspas, nós ouvimos numa atitude de indiferença cortês, a mais brilhante dentre elas, sabendo muito bem que seu espírito reflete de maneira mais ou menos brilhante ideias que vêm de nós. Fecha aspas. Não são, evidentemente, as ideias do próprio Sr. C. Moriarty que sua interlocutora reflete, dado que ele não tem nenhuma. Que ela reflita ideias que vêm dos homens é possível. Entre os homens, mais de um considera suas muitas opiniões que não inventou. Pode-se indagar se o senhor Claude Mauriac não teria interesse em entreter-se com um bom reflexo de Descartes, de Marx, de Guide, de preferência em entreter-se consigo próprio. O que é notável é que, mediante o equívoco do nós, identifica-se ele com São Paulo, Hegel, Lenin, Nietzsche, e do alto da grandeza deles considera com desdém o rebanho de mulheres que ousam falar-lhe em pé de igualdade. Para dizer a verdade, conheço muitas que não teriam a paciência de conceder ao senhor Muriaki uma atitude de indiferença cortês. Insisti nesse exemplo porque nele a ingenuidade masculina é desarmante. Há muitas outras maneiras mais sutis mediante as quais os homens teriam proveito da alteridade da mulher. Há muitas outras maneiras mais sutis mediante as quais os homens tiram proveito da alteridade da mulher. Para todos os que sofrem de complexo de inferioridade, há nisso um linimento milagroso. Ninguém é mais arrogante em relação às mulheres, mais agressivo ou desdenhoso do que o homem que duvida de sua virilidade. Os que não se intimidam com seus semelhantes mostram-se também muito mais dispostos a reconhecer na mulher um semelhante. Mesmo a esses, entretanto, o mito da mulher, o outro, é caro por muitas razões. Não há como censurá-los por não sacrificarem de bom grado todas as vantagens que tiram disso. Sabem o que perdem. Renunciando à mulher tal qual a sonham, ignoram o que lhe trará a mulher tal qual ela será amanhã. É preciso muita abnegação. É preciso muita abnegação para se recusar a apresentar-se como o sujeito único e absoluto. Aliás, a maioria dos homens não assume explicitamente essa pretensão. Eles não colocam a mulher como uma inferior. Estão hoje demasiadamente compenetrados do ideal democrático para não reconhecer todos os seres humanos como iguais. No seio da família, a mulher apresenta-se à criança e ao jovem revestida da mesma dignidade social dos adultos masculinos. Mais tarde, ele sente no desejo e no amor a resistência, a independência da mulher desejada e amada. Casado, ele respeita na mulher a esposa, a mãe, e na experiência concreta da vida conjugal, ela se afirma diante dele como uma liberdade. O homem pode, pois, persuadir-se de que não existe mais hierarquia social entre os sexos e de que, grosso modo, através das diferenças, a mulher é a sua igual. Como observa, entretanto, algumas inferioridades, das quais a mais importante é a incapacidade profissional, ele as atribui à natureza.
Quando tem para com a mulher uma atitude de colaboração e benevolência, ele tematiza o princípio da igualdade abstrata, e a desigualdade concreta que verifica, ele não a expõe. Mas logo que entra em conflito com a mulher, a situação se inverte. Ele tematiza a desigualdade concreta e dela tira autoridade para negar a igualdade abstrata. Assim é que muitos homens afirmam quase com boa fé que as mulheres são iguais aos homens e nada têm a reivindicar, e ao mesmo tempo que as mulheres nunca poderão ser iguais aos homens e que suas reivindicações são vãs. É que é difícil para o homem medir a extrema importância de discriminações sociais que parecem insignificantes de fora e cujas repercussões morais e intelectuais são tão profundas na mulher que podem parecer ter suas raízes numa natureza original. Mesmo o homem mais simpático à mulher nunca lhe concede bem a situação concreta. Por isso não há como acreditar nos homens quando se esforçam por defender privilégios cujo alcance não medem. Não nos deixaremos, portanto, intimidar pelo número e pela violência dos ataques dirigidos contra a mulher, nem nos impressionar com os elogios interesseiros que se fazem à verdadeira mulher, nem nos contaminar pelo entusiasmo que seu destino suscita entre os homens que por nada no mundo desejariam compartilhá-lo. Entretanto, não devemos ponderar com menos desconfiança os argumentos dos feministas. Muitas vezes a preocupação polêmica tira-lhes todo o valor. Se a questão feminina é tão absurda, é porque a arrogância masculina fez dela uma querela. E quando as pessoas querelam, não raciocinam bem. O que se procurou infatigavelmente provar foi que a mulher é superior, inferior ou igual ao homem. Criada depois de Adão, é evidentemente um ser secundário, dizem uns. Ao contrário, dizem outros, Adão era apenas o esboço, e Deus alcançou a perfeição do ser humano quando criou Eva. Seu cérebro é o menor, mas é relativamente o maior. E se Cristo se fez homem, foi possivelmente por humildade. Seu cérebro é o menor, mas é relativamente o maior. E se Cristo se fez homem, foi possivelmente por humildade. Cada argumento sugere imediatamente seu contrário, e não raro ambos são falhos. Se quisermos ver com clareza, devemos sair desses trilhos. Precisamos recusar as noções vagas de superioridade, inferioridade e igualdade que desvirtuaram todas as discussões e reiniciar do começo. Como poremos, então, a questão? E antes de mais nada, quem somos nós para apresentá-la? Os homens são parte e juiz. As mulheres também? Onde encontrar um anjo? Em verdade, um anjo seria mal indicado para falar. Ignoraria todos os dados do problema. Quanto ao hermafrodita, é um caso demasiado singular. Não é homem e mulher ao mesmo tempo, mas antes nem homem nem mulher. Creio que para elucidar a situação da mulher, são ainda certas mulheres as mais indicadas. É um sofisma encerrar Epimênides no conceito de cretense e os cretenses no de mentiroso. Não é uma essência misteriosa que determina a boa ou a má fé nos homens e nas mulheres. É a situação deles que os predispõe, mais ou menos à procura da verdade. Muitas mulheres de hoje, que tiveram a sorte de ver-lhes restituídos todos os privilégios do ser humano, podem dar-se ao luxo da imparcialidade. Sentimos até a necessidade desse luxo. Não somos mais como nossas predecessoras, combatentes. De maneira global, ganhamos a partida. Nas últimas discussões acerca do Estatuto da Mulher, a ONU não cessou de exigir que a igualdade dos sexos se realizasse completamente. E muitas de nós já não veem em sua feminilidade um embaraço ou um obstáculo. Muitos outros problemas nos parecem mais essenciais do que os que nos dizem particularmente respeito. E esse próprio desinteresse permite-nos esperar que nossa atitude seja objetiva.
Entretanto, conhecemos mais intimamente do que os homens o mundo feminino, porque nele temos nossas raízes. Aprendemos mais imediatamente o que significa para um ser humano o fato de pertencer ao sexo feminino e preocupamos-nos mais com o saber. Disse que havia problemas mais essenciais, o que não impede que esse conserve a nossos olhos alguma importância, em que o fato de sermos mulheres terá afetado a nossa vida. Que possibilidades nos foram oferecidas exatamente? E quais foram recusadas? Que destino podem esperar nossas irmãs mais jovens? E em que sentido convém orientá-las? É impressionante que, em seu conjunto, a literatura feminina seja menos animada em nossos dias por uma vontade de reivindicação do que por um esforço de lucidez. Ao sair de uma era de polêmicas desordenadas, este livro é uma tentativa, entre outras, de verificar em que pé se encontra a questão. Mas talvez seja impossível tratar qualquer problema humano sem preconceito. A própria maneira de abordar as questões, as perspectivas adotadas pressupõem uma hierarquia de interesses. Toda qualidade envolve valores. Não há descrição, dita objetiva, que não se erga sobre um fundo ético. Em vez de tentar dissimular os princípios que se subentendem mais ou menos explicitamente, cumpre examiná-los. Desse modo, não somos obrigadas a precisar em cada página que sentido se dá as palavras superior, inferior, melhor, pior, progresso, retrocesso, etc. Se passamos em revista algumas dessas obras consagradas à mulher, vemos que um dos pontos de vista mais comumente adotados é o do bem público, do interesse geral. Em verdade, cada um entende com isso o interesse da sociedade tal qual deseja manter ou estabelecer. Quanto a nós, estimamos que não há outro bem público senão o que assegura o bem individual dos cidadãos. É do ponto de vista das oportunidades concretas dadas aos indivíduos que julgamos as instituições. Mas não confundimos tampouco a ideia de interesse privado com a de felicidade, ponto de vista que se encontra frequentemente. As mulheres de harém não são mais felizes do que uma eleitora? Não é a dona de casa mais feliz do que a operária? Não se sabe muito precisamente o que significa a palavra felicidade, nem que valores autênticos ela envolve. Não há nenhuma possibilidade de medir a felicidade de outrem, e é sempre fácil declarar feliz a situação se e que se lhe quer impor. Os que condenamos a estagnação, nós os declaramos felizes sob o pretexto de que a felicidade é a imobilidade. É, portanto, uma noção a que não nos referiremos. A perspectiva que adotamos é a da moral existencialista. Todo sujeito coloca-se concretamente à vez de projetos como uma transcendência. Só alcança sua liberdade pela sua constante superação em vista de outras liberdades. Não há outra justificação da existência presente senão sua expansão para um futuro indefinidamente aberto. Cada vez que a transcendência cai na imanência, a degradação da existência em si, da liberdade em facticidade. Essa queda é uma falha moral, se consentida pelo sujeito. Se lhe é infligida, assume o aspecto de frustração ou opressão. Em ambos os casos, há um mal absoluto. Todo indivíduo que se preocupa em justificar sua existência sente-a como uma necessidade indefinida de se transcender. Ora, o que define de maneira singular a situação da mulher é que, sendo, como todo ser humano, uma liberdade autônoma, descobre-se e escolhe-se num mundo em que os homens lhe impõem a condição do outro. Pretende-se torná-la objeto, votá-la à imanência, porquanto sua transcendência seria perpetuamente transcendida por outra consciência essencial e soberana. O drama da mulher é esse conflito entre a reivindicação fundamental de todo sujeito que se põe sempre como o essencial e as exigências de uma situação que a constitui como inessencial.
Como pode realizar-se um ser humano dentro da condição feminina? Que caminhos lhe são abertos? Quais conduzem a um beco sem saída? Como encontrar a independência no seio da dependência? Que circunstâncias restringem a liberdade da mulher e quais pode ela superar? São essas algumas questões fundamentais que desejaríamos elucidar. Isso quer dizer que, interessando-nos pelas oportunidades dos indivíduos, não as definiremos em termos de felicidade, e sim em termos de liberdade. É evidente que esse problema não teria nenhum sentido se supuséssemos que pesa sobre a mulher um destino fisiológico, psicológico ou econômico. Por isso, começaremos por discutir os pontos de vista da biologia, da psicanálise e do materialismo histórico acerca da mulher. Tentaremos mostrar em seguida positivamente como a realidade feminina constituiu-se, por que a mulher foi definida como o outro e quais foram as consequências do ponto de vista masculino. Descreveremos então, do ponto de vista das mulheres, o mundo que lhes é proposto. E poderemos compreender contra que dificuldades se chocam no momento em que, procurando evadir-se da esfera que lhes foi assinalada até o presente, elas pretendem participar do Mitsein humano.